Abortos no silêncio. Saiba toda a verdade sobre os métodos pseudo-anticoncepcionais. Será que a pílula é mesmo contraceptiva? Ou será ela abortiva? A gravidez é uma doença para a qual se precisa tomar remédios? Ou é ela um estado essencial para a vida? A pílula é um remédio ou é um veneno para o nosso organismo? Será que a Bíblia apoia os anticoncepcionais ou será que os condena? Devemos fazer o planejamento familiar ou deixar Deus dirigir as nossas vidas? Abortos no silêncio. Métodos pseudo-anticoncepcionais. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gédida, filha de Adaías de Boscat. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Josias foi um rei notável. Ele era tão sensível ao Espírito de Deus que, em sua vida pessoal, ele não queria deliberadamente se afastar de Deus. Entretanto, Josias estava com um problema sério. Ele e os crentes de sua nação estavam sem saber pecando contra Deus por ignorância. Eles estavam cometendo certos tipos de pecado porque não tinham nenhum exemplar do livro da lei escrito por Moisés. Tudo o que ele e os crentes do seu país sabiam sobre a lei de Deus era o que os seus antepassados lhes haviam ensinado. No entanto, com o passar do tempo, várias partes da lei foram sendo negligenciadas e esquecidas porque os seus antepassados tinham deixado que as práticas do mundo influenciassem as suas vidas. Então, quando fez 26 anos de idade, Josias passou pela maior experiência de sua vida. Enquanto o templo do Senhor estava sendo consertado, o livro da lei, escrito por Moisés, foi achado. Quando os funcionários do governo abriram o livro e o leram, eles ficaram pasmados. Eles o leram para o rei Josias e ele também ficou pasmado. Josias sentiu-se mal, envergonhado e triste. Lendo o livro, ele descobriu que ele e o povo vinham pecando contra Deus, sem perceber o que estavam fazendo. Por anos, o coração de Josias só queria agradar ao Senhor. Mas, apesar de todo o amor que tinha por Deus, ele vinha pecando contra Deus por não o conhecer melhor. Será que a mesma coisa não poderia acontecer em nossos dias? Claro que sim. Por exemplo, um crente que ama a Deus pode, ao mesmo tempo, entender mal algum mandamento específico. Ele corre assim o risco de pecar contra Deus por ignorância. Há também o caso em que ele pode amar a Deus e entender corretamente um mandamento específico, mas não compreende bem os factos envolvidos. O resultado é que a falta de informações poderá levá-lo a pecar contra Deus por ignorância. Um exemplo desse último tipo de situação seria uma cristã usando dispositivos e substâncias químicas que, sem ela saber, colocam em risco a vida de um bebê bem no começo de uma gravidez. É claro, nenhuma mulher evangélica teria a coragem de expor deliberadamente um bebê recém-concebido a esse tipo de perigo, pois nós, os evangélicos, somos firmemente contra o aborto e o consideramos uma violação clara e deliberada do 5º mandamento que diz: não matarás, em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Nenhuma mulher evangélica sincera pensaria em usar algo que pode abortar uma criança inocente. Apesar disso, muitas esposas cristãs usam o dispositivo intrauterino, conhecido como DIU.
sem saber que a sua função é causar microabortos. Muitas cristãs também usam as modernas pílulas anticoncepcionais, sem saber de modo adequado como esse método realmente controla a natalidade. Elas não sabem que, em parte, a função dessas pílulas é abortar um ser humano bem no começo da gravidez. Sim, você está ouvindo direito. As modernas pílulas anticoncepcionais têm como uma das suas funções causar abortos no silêncio de seres humanos já concebidos. Para compreendermos com clareza a seriedade dessa questão, vamos estudar como o ser humano começa a existir. Quando começa a vida humana? As feministas afirmam que ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Seus motivos são óbvios. Elas reivindicam o direito legal ao aborto. Nos Estados Unidos da América, onde elas conseguiram o que queriam, o aborto é legal e livre durante os 9 meses de gravidez de uma mulher. Anualmente, mais de 1 milhão de bebés em gestação são mortos em hospitais e clínicas dos Estados Unidos da América. Alguns chegam a ser deliberadamente mortos apenas poucas horas antes do parto. Embora algumas feministas insistam em que não se sabe quando começa a vida, uma pesquisa honesta dos factos bíblicos e científicos revelará as respostas corretas para essa questão. Quando lemos a Bíblia, vemos que os bebés em gestação são sempre considerados como seres humanos reais. Eles são tratados como seres humanos desde o momento da concepção, ou seja, fertilização. Como bem podemos ver no Salmo 51, versículo 5, que diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É também fácil ver que a Bíblia jamais considera os bebés no útero como coisas que se transformam em seres humanos em alguma determinada fase do seu desenvolvimento. A palavra de Deus declara que os bebés em gestação têm personalidade, inteligência, emoções e valor aos olhos de Deus. A Bíblia mostra que Deus em pessoa os observa e cuida deles em seu desenvolvimento na barriga de suas mães. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis, capítulo 25, versículo 21 ao 23. Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo, capítulo 21, do versículo 22 ao versículo 25. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome. Isaías 49, 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 41. E Isabel disse para Maria: pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas, capítulo 1, versículo 44. Os cientistas honestos também sabem que a vida humana começa na concepção, ou seja, na fertilização. Num excelente livro intitulado A Posição da Ciência Moderna sobre o Começo da Vida Humana, lemos a seguinte explicação. Quando a sua vida começou? Só se pode conseguir uma resposta a essa pergunta voltando no tempo. Antes de você se tornar adulto, você era um adolescente. Antes disso, você era uma criança. E antes disso, você era um bebê. Antes de ser bebê, isto é, antes de nascer, você era um feto. E antes disso, um embrião. E antes de ser embrião, mais ou menos no tempo de sua implantação, você era um blastócito. Antes disso, você era uma mórula. E antes disso, um zigoto, ou óvulo fertilizado. Portanto, sua vida começou quando o núcleo do espermatozoide do seu pai se uniu com o núcleo do óvulo de sua mãe. Isto é, sua vida começou na fertilização. Portanto, examinando a Bíblia e a ciência com honestidade, chega-se à conclusão óbvia. A vida humana começa na concepção. A concepção ou fertilização ocorre quando o espermatozoide se encontra com o óvulo nas trompas. Essa união acontece minutos depois de uma relação sexual. Então o bebê recém-concebido nida, ou seja, viaja, até à camada do útero para se implantar. Como ele é muito pequeno, essa viagem leva aproximadamente 6 dias. Assim, a implantação ocorre quase uma semana após a concepção. Deus criou a vida humana. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E essa vida humana recebeu de Deus a capacidade de se multiplicar. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando o espermatozoide vivo do pai se une com o óvulo vivo da mãe, uma nova criatura humana começa a existir. Ainda que esse ser humano seja muito pequeno, mais pequeno que o ponto final deste parágrafo, ele ou ela é realmente um ser humano completamente diferente de todas as outras pessoas e possui um código genético diferente do código genético de seus pais. Deus declara claramente em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que ninguém tem a permissão de matar uma vida inocente. Ele não aprova o assassinato de nenhum ser humano inocente, quer já tenha nascido, quer ainda esteja se desenvolvendo na barriga da mãe. É errado permitir o assassinato de um bebê 8 meses após a concepção. É também errado permitir o assassinato de um bebê 1 minuto após a concepção. De que maneira alguns métodos de controle da natalidade colocam em risco a vida de um bebê no começo de uma gravidez? A resposta a essa pergunta encontra-se nas informações a seguir, traduzidas integralmente do Glossary of Abortifacients. Esse documento foi originalmente publicado pela organização evangélica Concerned Women for America, presidida pela doutora Beverly LaHaye. Ela é autora, juntamente com o seu marido Tim LaHaye, de O Ato Conjugal, um dos livros mais vendidos da editora Betânia.
Glossário de abortivos. Por meio de uma pesquisa das informações disponíveis acerca das várias drogas químicas que causam aborto, Concerned Women for America, CWA, Mulheres Preocupadas com os Estados Unidos, não descobriu nenhuma organização que oferecia um documento que descrevia, numa lista completa, os produtos de planejamento familiar que provocam aborto. Então, o CWA compilou um glossário que inclui os produtos abortivos juntamente com a sua descrição, efeitos colaterais e fatores de risco para o benefício do leitor. Dispositivo intrauterino, conhecido como DIU. O DIU é um pequeno dispositivo de plástico em forma de T, contendo cobre ou progesterona, com um fio fino de plástico sobressaindo. É inserido no útero e o seu objetivo é causar aborto bem no início da gravidez. Como funciona? A função do DIU é inflamar as paredes do útero e impedir a implantação do embrião humano vivo na camada do útero, abortando assim uma criança em gestação de 1 semana de vida. Efeitos colaterais e fatores de risco. Espasmos e manchas durante as primeiras semanas após a inserção. Forte fluxo menstrual com o DIU de cobre, fluxo menstrual mais fraco com o DIU de progesterona. Dor nas costas, dor durante a ovulação, infecção pélvica que pode levar à esterilidade, penetração dolorosa do DIU na parede do útero, perfuração da parede uterina, colo do útero ou bexiga, lesões no coração, toxicidade de cobre, doença de Wilson, ou envenenamento dos órgãos, anemia, o prosseguimento da gravidez que pode levar a um nascimento prematuro, aborto espontâneo, endometriose, gravidez ectópica, onde o embrião humano se implanta nas trompas, podendo ser fatal, ou aborto séptico, morte da criança em gestação, causada por infecção, que pode, como consequência, terminar em febre alta e outras complicações. Nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, ou AIDS. Norplant. O Norplant consiste num grupo de 6 varas finas de plástico, cada uma medindo 3,5 cm de comprimento, cheias de 36 mg de levonorgestrel, uma droga do tipo da progesterona. Essas varas são implantadas na forma de leque no braço da mulher e duram aproximadamente 5 anos. Como funciona? O Norplant tem 3 funções. A primeira, suprime a ovulação em pelo menos metade dos ciclos menstruais das mulheres, mas a ovulação ainda ocorre em até 41% das mulheres. Segunda, engrossa o muco do colo do útero, impedindo o espermatozoide de chegar a qualquer óvulo que for produzido. Terceira, se as primeiras 2 ações falham, o Norplant impede o desenvolvimento do endométrio, ou camada do útero. De acordo com o Centro para a Criação de Leis e Políticas Reprodutivas, Center for Reproductive Law and Policy, que é uma organização a favor do aborto legal, nessa terceira ação, o Norplant cria um ambiente hostil para a criança em gestação. Portanto, a criança é abortada. Para resumir, nos primeiros anos, a supressão da ovulação é o efeito principal. Do 3º ao 5º ano, o efeito principal é provocar aborto. Efeitos colaterais e fatores de risco. Desconforto no local do implante, dificuldade na remoção, sangramento menstrual irregular, inclusive aumento de sangramento, mudanças na pressão arterial, risco de ataque do coração, ataque cardíaco, coágulo sanguíneo, cistos no ovário, dores de cabeça, aumento de peso, mudanças repentinas de temperamento, perda do desejo sexual e depressão, cegueira, aumento de tamanho dos ovários ou das trompas, nervosismo, náusea, acne, vertigens, dermatite, seios doloridos, crescimento excessivo de pelo, inflamação do colo do útero, dores no peito, espasmos uterinos e excessivos sintomas de tensão pré-menstrual. Nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis ou AIDS, SIDA. Implanon.
O Implanon é um abortivo que é implantado debaixo da pele, similar ao Norplant, mas que consiste em uma única vara de 2 mm por 4 cm, que contém etonegestrel e é envolvida num tipo de plástico. Está sendo testado pela empresa Organon de Nova Jersey. Como funciona? O Implanon é comparável ao Norplant em sua ação. É eficaz nos primeiros 3 anos. Efeitos colaterais e fatores de risco. Potencialmente, quando se quer removê-la, pode ser difícil localizar essa única vara por causa do seu tamanho pequeno. Migração do local da inserção inicial, desenvolvimento de densas fibras ao redor da vara, implante profundo debaixo da pele, grande quantidade de gordura subcutânea ou inexperiência clínica na inserção. Pelo fato de que seus testes estão em andamento, nada se sabe acerca dos efeitos colaterais, fatores de risco e efeitos de longo prazo do Implanon. Depo-Provera. O Depo-Provera é uma progestina de longa ação, hormônio fabricado, administrada por uma injeção de 150 mg de acetato de medroxiprogesterona num músculo a cada 3 meses. Como funciona? Semelhante ao Norplant, a Depo-Provera funciona de 3 maneiras. Primeira, impede a ovulação. Segunda, pode fazer com que o muco do colo do útero mude, impedindo que o espermatozoide entre no colo do útero. Terceira, pode irritar a camada do útero de tal modo que o embrião humano ou criança em gestação não consiga se implantar na parede do útero, sendo assim abortado. Efeitos colaterais e fatores de risco. Sangramento excessivo, esterilidade temporária ou permanente, danos potenciais aos futuros filhos, aumento no risco de cancro do colo do útero, risco de cancro da mama, dores de cabeça, desconforto abdominal, ansiedade, nervosismo, supressão da glândula suprarrenal, diminui a produção de alguns hormônios naturais do corpo, ganho de peso, perda de cabelo, diminuição do desejo sexual, mudanças repentinas de temperamento, vertigens, fadiga, reações alérgicas que causam coceiras ou inflamações avermelhadas na pele, forte depressão mental, gravidez ectópica, aumento na perda mineral dos ossos nos primeiros anos de uso, que traz o risco de fraturas ósseas, aumento no risco dos coágulos sanguíneos ou derrame, espasmos nas pernas, vazamento ou irritação vaginal, inchação dos seios ou seios doloridos, mãos ou pés inchados, dores nas costas, insónia, acne, ondas de calor, nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis ou SIDA, AIDS. Vacinas anti-fertilidade. Essas vacinas tornam as mulheres imunes a seus próprios bebés na barriga. Como funcionam? A Organização Mundial de Saúde está testando 2 tipos. A vacina anti-HCG age contra os efeitos naturais de um hormônio chamado gonadotropina coriónica humana, ou HCG, que a criança em gestação produz. A vacina faz com que o sistema imunológico da mãe trate a criança em gestação como um corpo estranho e a aborta. O segundo tipo de vacina se chama antígeno trofoblástico, TBA, e faz com que o corpo da mãe identifique como estranha a camada protetora externa da criança em gestação. O sistema imunológico dela destrói a camada externa, abortando assim a criança em gestação. Efeitos colaterais e fatores de risco. Pelo facto de que essas vacinas ainda estão na fase de teste, não se sabe suficientemente acerca dos riscos. Nas pesquisas preliminares, observaram-se danos potenciais ao sistema imunológico da mulher, com um efeito potencial de longo prazo que poderia tornar ineficaz o sistema imunológico feminino. Metotrexate e misoprostol, Cytotec. A Agência Federal Americana da Administração de Alimentos e Drogas, FDA, aprovou metotrexate para o tratamento de cancro. A FDA aprovou o misoprostol Cytotec para impedir úlceras estomacais, isto é, sem aprovação oficial, usado como droga adicional para complementar um aborto realizado com a RU 486 ou metotrexate. A FDA não aprovou oficialmente o Cytotec como droga suplementar para o uso
com a RU 486 ou Methotrexate. Como funciona? No consultório do médico, uma injeção intramuscular de Methotrexate ou MTX é administrada. Utilizada também no tratamento do cancro, a MTX pode destruir a camada protetora externa da criança em gestação. Uma segunda substância química, Cytotec, é inserida na forma de um supositório na vagina da mulher 4 ou 7 dias mais tarde para provocar contrações que empurrarão a criança morta para fora do útero. Depois de receber a dosagem de Cytotec, a mulher poderá expelir a criança morta em questão de horas. Contudo, uma segunda dose pode ser necessária e pode levar dias ou semanas para que o aborto se realize de um modo completo. A mulher poderá sangrar durante semanas, até mesmo necessitando do procedimento de dilatação e curetagem, ou uma transfusão de sangue. A criança morta poderá ser expelida em qualquer lugar fora do consultório médico. Se durante os exames posteriores no consultório médico se constatar que o aborto não se realizou de modo completo, efetua-se o aborto cirúrgico. Efeitos colaterais e fatores de risco. Do Cytotec, problemas nos rins, infertilidade ou esterilidade, espasmos e sangramento. Da injeção do MTX, potencialmente tóxica para o corpo da mulher, danos no fígado, destruição dos rins, lesões no músculo do coração, insuficiência pulmonar, problemas gastrointestinais, derrame, convulsões, náusea, diarreia, problemas na medula óssea, anemia profunda. Da Methotrexate provoca o enfraquecimento dos pulmões, possível morte. O RU 486, mifepristona e Cytotec misoprostol. A RU 486 é um esteroide criado pelo homem na forma de uma pílula que age contra o progresso natural de uma gravidez. A FDA a aprovou para o uso geral em 28 de setembro de 2000. Como funciona? Um aborto realizado com a RU 486 ocorre em cada 4 visitas ao médico. Na primeira visita, a mulher passa por um teste de gravidez, um teste de sangue, um exame pélvico e muitas vezes um exame de ultrassom. A RU 486 só é eficaz nos primeiros 49 dias após a concepção. Na segunda visita, a mulher toma 3 pílulas de RU 486. Essa droga, antiprogesterona, impede que o endométrio, a camada do útero, forneça progesterona à criança em gestação. A progesterona é necessária para a nutrição da criança. Portanto, a criança em gestação acaba morrendo de fome. Na terceira visita, a mulher recebe o Cytotec, que provoca espasmos a fim de fazer com que o corpo dela expulse a criança morta. A quarta visita ocorre uma semana depois para garantir que o aborto se tenha efetuado completamente e para monitorar o sangramento da mulher. Se o aborto não se efetuou com êxito, o que acontece de 5 a 10% de todos os casos, a mulher passa por um aborto cirúrgico. Efeitos colaterais e fatores de risco: náusea, dores abdominais, vômitos, sangramento forte e de longa duração, ataque do coração, hemorragia, perda da fertilidade no futuro, problemas para os futuros filhos, perdas de sangue consideráveis, possível morte. Uma mulher na França morreu de RU 486. Não se sabe os efeitos de longo prazo para a mulher e para o seu sistema imunológico. A pílula anticoncepcional. Há 2 tipos básicos de pílulas anticoncepcionais. Uma é a pílula que combina estrogênio e progestina. A outra é a mini pílula que contém somente progestina. Como funciona? O funcionamento da pílula envolve 3 ações. A primeira ação é impedir a ovulação ou a liberação de um óvulo. No entanto, nem sempre se suprime a ovulação. Às vezes a ovulação ocorre até mesmo em mulheres que nunca deixam de usar a pílula. Estima-se que esse tipo de ovulação possa abranger até 20% dos casos. A segunda ação que a progestina realiza é engrossar o muco do colo do útero a fim de impedir que o espermatozoide entre nas trompas. Se as 2 primeiras ações falham, a progestina irrita a camada do útero, impedindo assim a implantação do embrião humano. A terceira ação
é provocar quimicamente um aborto. A mini-pílula é uma pílula de só progestina que permite que a ovulação ocorra de 40% a 60% do tempo. A pílula do dia seguinte é, na verdade, uma dose mais elevada da pílula anticoncepcional, estrogênio e progestina, que pode ser tomada até 72 horas após uma relação sexual sem contracepção. A pílula do dia seguinte irrita a camada do útero e impede a implantação de um embrião humano de uma semana de vida, acabando com a possibilidade da gravidez. Efeitos colaterais e factores de risco. Enfraquecimento do sistema imunológico, que pode levar a infecções bacteriais e a maior vulnerabilidade à SIDA, ou AIDS. Doença inflamatória pélvica, que pode levar à esterilidade e à morte. Infertilidade. Cancro do colo do útero, gravidez ectópica, encolhimento do útero. Mudanças súbitas de temperamento e depressão, cancro da mama, coágulos sanguíneos, defeitos congénitos em crianças concebidas enquanto a mãe está usando a pílula, seios doloridos, derrame, ganho de peso, náusea e vômitos são riscos adicionais do uso da pílula do dia seguinte. A pílula anticoncepcional não oferece nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis ou AIDS, SIDA. Este copyright, Concerned Women for America, foi traduzido e utilizado por Júlio Severo com a devida permissão. Por que esses abortivos são considerados métodos contraceptivos? Embora algumas dessas drogas permitam que a mulher às vezes ovule, porém, na grande maioria das vezes não permitem que um ser humano recém-nascido consiga se implantar na mucosa do útero. Assim, a mulher não fica grávida, entre aspas, durante esse tipo de ovulação. Porque a implantação é impedida. Isso pode corretamente ser qualificado como microaborto. Não há dúvida, essas drogas, de um modo ou de outro, têm como uma das suas funções impedir a implantação. O motivo pelo qual esses dispositivos e drogas são considerados anticoncepcionais é porque, anos atrás, o Conselho Americano de Ginecologia e Obstetrícia mudou o significado da palavra concepção, redefinindo-a com um novo sentido: implantação. Em 1963, o Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, US Department of Health, Education and Welfare, definiu como aborto todas as medidas que prejudicam a viabilidade do zigoto, ser humano recém-concebido, em qualquer momento, desde a fertilização até à finalização do parto. Até meados da década de 60, os cientistas em todo o mundo reconheciam que a concepção ocorre no momento em que, em algum lugar nas trompas, o espermatozoide fertiliza o óvulo. Mas os defensores do aborto já estavam se preparando para efetuar certas mudanças nas palavras anticoncepcional e abortivo. Com o objetivo de tornar os abortivos aceitáveis para as mulheres e enganar as leis contrárias ao aborto, os defensores do aborto aperceberam a necessidade de obscurecer o significado e a diferença entre anticoncepcional e abortivo. Eles só conseguiram realizar tal distorção mudando a definição de concepção, não mais a classificando como fertilização, a união do espermatozoide com o óvulo, mas apenas como implantação. Com essa nova definição de concepção, se um dispositivo ou droga, tal como o DIU ou a Depo-Provera, impede a implantação, não há nenhuma necessidade de se preocupar com a questão do aborto. De acordo com essa nova definição, só ocorre um aborto quando um dispositivo ou droga mata uma criança que já conseguiu se implantar na parede do útero. As constantes campanhas dos defensores do aborto para torcer tal terminologia acabaram produzindo resultados em 1965, quando o Conselho Americano de Ginecologia e de Obstetrícia publicou o seu primeiro boletim de terminologias. Esse boletim declara: a concepção é a implantação de um óvulo fertilizado. Assim, de acordo com essa definição, um ser humano é concebido não quando o espermatozoide se une ao óvulo, mas uma semana depois, quando se consegue implantar na camada do útero. Apesar dessas fraudes graves na classe médica, o Dr. Richard Sosnowski, presidente da Associação Sulista de Obstetras e Ginecologistas, declarou em 1984: não considero algo nobre brincar numa profissão de torcer o significado das palavras. Preocupa-me também o facto de que,
Embora não tivessem nenhuma evidência científica para tornar válida a mudança, tenham redefinido o termo concepção de penetração bem-sucedida do espermatozoide no óvulo para implantação de um óvulo fertilizado. Parece-me que o único motivo para isso foi o dilema criado pela possibilidade de que o dispositivo contraceptivo intrauterino tinha função abortiva. O que preciso fazer se tenho usado a pílula ou o DIU? Seu coração pode estar sofrendo neste momento. Talvez você seja uma mulher que esteja usando o DIU ou alguma moderna pílula anticoncepcional, sem saber que o DIU e a pílula podem causar microaborto. Ou talvez você seja um marido que pediu à esposa que os usasse sem saber que podem causar microaborto. Provavelmente, você deve estar perguntando para você mesma: será que eu já tive um aborto no silêncio? Ou vários? Será que cheguei a destruir a vida de uma criança que Deus queria que eu tivesse? A resposta naturalmente é: só Deus sabe. É possível que Deus fizesse com que a pílula não deixasse você ovular. E assim você jamais teve um aborto no silêncio. É possível que Deus não permitisse que ocorresse um aborto no silêncio, porque você não conhecia todas as funções da pílula que estava usando. Mas por outro lado, sem dúvida alguma, há a possibilidade de que você tenha tido um ou até mesmo mais de um aborto no silêncio. Em nenhuma parte da Bíblia Deus promete nos guardar de cometer pecados por ignorância. Contudo, mesmo que tenha tido um aborto no silêncio, você ainda pode ter paz. Embora por fraqueza tenhamos pecado e assim nos tornado culpados de desobedecer à vontade de Deus, pela fé podemos ir até à presença dele e pedir perdão. Por meio de Jesus podemos obter a paz. A Bíblia nos mostra com clareza o perdão que recebemos por meio do sacrifício de Jesus por nossos pecados. As seguintes passagens nos dão a certeza de que Jesus está pronto para nos perdoar. Vinde então, e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao versículo 6. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Toda a vez que percebemos que podemos ter cometido algum pecado contra Deus, nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Ele morreu por nós. Confiando no que Ele fez por nós, nós vamos até Deus e confessamos os nossos pecados. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos nos aproximar de Deus e dizer audivelmente a seguinte oração: Pai Celestial, venho a Ti com muita tristeza no coração. Acabei de saber que a pílula que eu estava tomando pode causar microaborto. Não sei se já tive um aborto no silêncio. Se Tu impediste esse pecado, ó Senhor, eu louvo o Teu santo nome. Mas, se eu já tive um aborto no silêncio, ó Senhor, suplico o sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz. Lava-me com o sangue de Jesus e torna-me pura aos Teus olhos. E Pai Celestial, já que neste mundo está cheio de coisas confusas e difíceis de entender, eu suplico a Ti, enche-me com o Teu Santo Espírito. Por meio do Teu Espírito Santo, ajuda-me a compreender a Tua Santa Palavra e mostra-me a Tua Santa Vontade para a minha vida. Capacita-me a viver pela fé, abençoa-me e protege-me em minha confiança em Ti. Peço-Te
Tudo no nome de Jesus. Amém. E agora, querida amiga, levante-se de seus joelhos e não fique triste, pois o Senhor, nosso Deus, é gracioso, onisciente e onipotente. Ele não só nos perdoa, mas também nos dá poder para transformar nossas experiências e erros em bênçãos. Veja Romanos 8:28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Com as informações que acabou de ler, você ficou sabendo como é que funcionam alguns dispositivos e substâncias químicas usados na prática do planejamento familiar. Agora cabe a você proteger a sua saúde. Cuidando-se assim, você poderá também estar protegendo a vida de um futuro bebê. Júlio Severo, Copyright 2004. Proibida a reprodução deste artigo sem autorização expressa de seu autor. Júlio Severo é o autor do livro O Movimento Homossexual, publicado pela editora Betânia. E-mail juliosevero@hotmail.com. Fonte www.juliosevero.com.br.